Bom, se eu estivesse começando do zero como investidor no mercado de ações de hoje, haveria apenas três coisas que eu compraria. Eu vou te mostrar ao longo do vídeo quais seriam essas. Não, eu não tentaria encontrar a próxima Nvidia ou a próxima ação quente de inteligência artificial. Eu também não faria nenhum tipo de negociações de ações, exemplo da Forex ou opções. Na verdade, eu não investiria em nenhuma ação individual. Eu também não compraria a Amazon, não compraria ações da Apple, não compraria a Nvidia. Se eu fosse um investidor completamente novo, eu focaria em ETFs para diversificar minha carteira. Bom, explicando rapidamente para quem não sabe, um ETF ele é um fundo negociado na bolsa. Isso significa que, em vez de você investir em uma empresa individual, como a Amazon que eu citei, eu estaria investindo nesse fundo ou nesse ETF que possui várias empresas, como Amazon, Apple, McDonald's, Coca-Cola, enfim, várias. O motivo pelo qual estou dizendo isso é porque, especialmente para um investidor iniciante, é porque quando você investe em uma empresa individual, como a Amazon que eu estou citando aqui, você agora está gerenciando o seu investimento. Que agora você tem que garantir que a Amazon esteja crescendo, tendo que garantir que a Amazon também esteja inovando, monitorando sempre os dados financeiros da empresa, tendo que estudar os relatórios financeiros, tendo que estudar o que a empresa está fazendo. E se você não fizer isso, a empresa pode estar seguindo por um caminho de prejuízos e falindo, e assim você perdendo todo o seu dinheiro. Bom, mas aí você se pergunta, mas e se eu não souber o que eu estou fazendo? Você pode dizer, mas a Amazon não vai falir, elas são o maior varejistas do mundo. Bom, isso é exatamente o que as pessoas diziam também sobre a Magazine Luiza algum tempo atrás. E nós vimos o que deu, né? As coisas mudam com o tempo. E a tecnologia ela acelera muito essas mudanças. Então, quando você investe em uma empresa individual, isso pode ser ótimo, mas vai te dar trabalho, exige muita pesquisa. E se eu estou apenas começando, talvez eu não queira fazer tudo isso, pesquisar tanto. Então, por outro lado, quando você investe em um fundo ou ETF, agora você tem menos risco. Porque se no caso vamos supor a Amazon falir, esse fundo, que é gerenciado por alguém ou por alguma coisa, ele logo já pega, simplesmente tira a Amazon da carteira e a substitui por outra empresa. E eu não preciso estar fazendo nada. Eu sou o dono do fundo. E esse fundo é gerenciado por um algoritmo ou por uma pessoa. Então eu não preciso me preocupar com essas coisas. Eu posso continuar trabalhando para acumular mais cotas deste fundo e tudo dando certo, vendo minha riqueza crescer e se multiplicar. Mas agora, em vez de você falar só na teoria, deixa eu te mostrar quais são os fundos que eu vou estar mostrando hoje nesse vídeo. Mas antes, eu preciso te deixar um aviso. Eu não sou um consultor financeiro. Então, investimentos têm risco. Você nunca tem garantia de que vai ganhar dinheiro ao investir. Na verdade, você vai perder dinheiro em algum momento. Então, sempre faça a sua própria pesquisa. Dito isso, o primeiro ETF que eu consideraria investir é um ETF da SP500. E aqui vão dois até, que seria o SPY e o VO. Esses são dois ETFs diferentes que dão exposição à SP500. Eu vou explicar as diferenças desses dois ETFs em um segundo. Primeiro, a SP500 é um grupo de 500, das 500 maiores empresas do mercado de ações. E o motivo pelo qual eu gosto disso é que agora você não está investindo apenas no mercado geral, você está investindo nas 500 maiores empresas. Essencialmente, agora você está investindo em algumas das maiores empresas que fazem os Estados Unidos ser o que é. O segundo motivo pelo qual eu gosto desses ETFs é que eles têm uma taxa de administração bem baixa. Essa taxa é o valor que você paga para investir nesse ETF, já que você está pagando alguém ou algo para gerenciar todo esse fundo para você. Lembre-se, se você vai lá e compra ações da Amazon, da Apple por conta própria, você é o gerente. Você precisa acompanhar essas ações, decidir quando vender, quando cortar suas posições, quando comprar mais. Mas quando você investe em um fundo, você não está gerenciando. Você apenas é dono do fundo e vai comprando cada vez mais cotas.
Então, você paga uma taxa para esse fundo, chamada de taxa de administração. No caso do SPY é de 0,09% e no VO é de 0,03%. Isso significa que para cada R$ 100 que você investir, você paga 9 centavos por ano de taxa ao SPY e 3 centavos de taxa no VO. Agora, eu quero deixar algo extremamente claro. Quando você investe seu dinheiro, seus investimentos não vão simplesmente subir em linha reta. O mercado ele sobe, mas o mercado também desce. O que você está fazendo aqui é investir nas 500 melhores empresas da Bolsa. Se o mercado estiver subindo, geralmente esses fundos também vão subir. Mas se o mercado estiver caindo, esses fundos também vão cair. Você precisa lembrar, o mercado sobe e o mercado desce. Acontece crashes e acontece booms. Acontecem crises econômicas, acontecem expansões econômicas. Esse tipo de fundo é uma forma de te dar uma exposição à economia e ao mercado de maneira mais ampla. Mas não é uma forma de garantir lucro para amanhã. Porém, se a gente olhar para a história, o que vimos é que a SP500 nos últimos 100 anos, ela teve uma média de 10% de retorno ao ano. Bom, mas isso não significa que ela sobe 10% todos os anos. Isso significa que, apesar das crises, apesar das recessões, a média foi sempre superior a 10% ao ano. Um minuto atrás, eu disse que ia explicar a diferença entre a SPY e a VO. A maior diferença não está nas empresas em que eles investem, porque ambos investem basicamente nas mesmas 500 empresas, mas sim na taxa de administração. Essa é uma das maiores diferenças. O VO ele tem uma taxa menor, o que me atrai mais. Existem outras pequenas diferenças. Por exemplo, o SPY, você pode colocar mais dinheiro em certas ações, enquanto a VO pode te dar ênfase a outras. Mas isso é algo que você pode pesquisar por conta própria. Essencialmente, com ambos os fundos, você está tendo exposição às mesmas, ou quase as mesmas 500 empresas. Pode haver uma alocação diferente entre uma e outra, e as taxas são parecidas, mas a VO é um pouco menor. Isso nos leva ao segundo ETF, que eu quero falar hoje, que é os ETFs focados em dividendos. E, no caso, eu vou citar até dois aqui como um bônus. Eu sou um grande fã de dividendos, porque eu adoro investir e ver esse fluxo de caixa todo mês entrando. No caso, o fluxo de caixa significa que eu faço um investimento hoje, coloco R$ 100 hoje, e agora eu não tenho que ficar esperando meus investimentos dobrar para ganhar dinheiro. Não, eu começo a ganhar dinheiro porque o ativo em que eu vou estar investindo, ele me envia pagamento todo mês, alguns são a cada 3 meses e alguns uma vez por ano. E não é um cheque físico, é um depósito direto na sua conta. Isso se chama dividendo, porque algumas empresas na bolsa ela tem muito lucro. Por exemplo, vamos citar uma aqui, um McDonald's. Eles têm bilhões de dólares em lucros no final do ano. Eles podem fazer 3 coisas com esse dinheiro. Eles podem reinvestir esses bilhões de dólares de volta na própria empresa, porém, vamos supor, trabalhar para criar hambúrgueres melhores, essa seria uma opção. A segunda é guardar esse dinheiro para uma emergência, eles podem estar fazendo isso, manter esse dinheiro como uma reserva de segurança, caso algo ruim aconteça. Ou a terceira opção, que é eles podem simplesmente distribuir esse dinheiro para os acionistas, para os investidores, no caso. E uma boa empresa, ela vai fazer um pouco dessas 3 coisas. E é nisso que vem os dividendos. Existem empresas que têm lucros enormes e simplesmente distribuem uma parte significativa desses lucros na forma de dividendos. E eles literalmente depositam dinheiro na sua conta bancária sem você precisar fazer nada, simplesmente por estar possuindo aquela ação. Agora, novamente, você pode sair e investir nessas empresas individualmente ou pode investir em um fundo que se especializa em dividendos. Bom, eu quero te mostrar os prós e os contras aqui. O motivo pelo qual eu gosto de dividendos é porque eles me dão uma sensação de segurança, uma sensação de que eu estou ganhando com aquilo. Porque com o tempo, depois de alguns anos, o que você vai perceber é que esses dividendos começam a se acumular. E o meu objetivo,
Isso, o meu objetivo é poder viver apenas desse fluxo de caixa, desses dividendos no futuro, viver de renda. Porque esses dividendos dos meus investimentos, que entram em forma praticamente passiva, vai poder bancar o meu estilo de vida no futuro. E sem precisar estar trabalhando para ganhar esse dinheiro, porque eu trabalhei para comprar esses ativos ou esses investimentos. Agora, o motivo pelo qual muita gente não gosta dos dividendos é porque eles são muito lentos no começo. Por exemplo, você vai investir dinheiro este ano, no próximo ano, no outro, e não vai ver quase nenhum retorno. Demora anos, às vezes até décadas, para você sentir essa diferença, para você realmente ver o impacto desses dividendos, se você não começar, lógico, com muito dinheiro. Além disso, você também precisa pensar nos impostos, porque quando você recebe esses dividendos, você tem que pagar impostos sobre essa renda, mesmo se você reinvestir esse dinheiro. Então, goste ou não de dividendos, isso é uma escolha pessoal. Bom, eu quero te mostrar dois ETFs de dividendos. Eles são bem diferentes entre si. O primeiro é o SCHD. Esse é um fundo que paga dividendos e investe em empresas dos Estados Unidos que pagam bons dividendos. A Charles Schwab é a gestora do fundo e seleciona empresas americanas com altos dividendos. Assim, você recebe essa renda estável e forte com esse fundo. Mas isso não significa que o fundo sempre sobe e nem que seus dividendos sempre vão aumentar. Você vai ter variações, assim como os preços das ações sobem e descem, os dividendos também sobem e descem. Mas a longo prazo, o objetivo é que o valor do seu investimento aumente e os investimentos também cresçam. Claro, investir envolve risco, mas esse é o objetivo com o SCHD. O segundo fundo é o VYMI, criado pela Vanguard. Esse é mais interessante, por isso eu quero mencioná-lo. Ele investe em empresas fora do grande ciclo que é os Estados Unidos e que pagam altos dividendos. É mais especulativo, sim, mas a razão pela qual eu gosto é que, especialmente no início, às vezes você quer correr mais risco no portfólio. E ao investir em empresas de fora dos Estados Unidos, por exemplo, você pode se beneficiar tanto do crescimento dessas empresas quanto do crescimento dos próprios países. Se esses países se desenvolverem mais, essas empresas podem crescer mais rápido e seus dividendos também. Então esse fundo ele é muito mais arriscado, mas tem mais potencial de crescimento nos dividendos. De novo, você precisa saber qual é o seu jogo, qual é o seu perfil de investidor. Essa é apenas uma forma de começar a pensar sobre como montar a sua carteira de investimento. No meu caso, eu quero ter uma parte na SP500, quero ter uma parte em dividendos, o que também nos leva ao número 3, o QQQ e a VUG. O QQQ é da exposição à Nasdaq, que é um grupo com as 100 maiores empresas do mercado de ações que não são do setor financeiro. A maioria das empresas na Nasdaq são de tecnologia, que estão sempre inovando e tentando crescer rápido. O VUG, que é criado pela Vanguard, também é um fundo de crescimento que investe nesse tipo de empresas mais startups ou mais inovadoras, né? Esses fundos e ações de crescimento são mais arriscados, mais especulativos, mas também com muito mais potencial de retorno. Então cabe a você analisar o seu perfil e o quanto você aceita esse tipo de risco. Enquanto isso, temos ali a SP500 e os dividendos, que são um pouco mais seguros. E é por isso que eu sempre digo, finanças pessoais são pessoais. Se você tem, por exemplo, 19 anos, pode correr mais riscos, se quiser, claro. Conforme você envelhece, talvez queira correr menos riscos. Você precisa conhecer a sua tolerância ao risco, o tipo de retorno que você quer, se você está preparado para lidar com os altos e baixos do mercado. A forma como você vence como investidor em ETFs não é investindo 10 mil hoje e torcendo para que eles virem 1 milhão quando se aposentar. Essa não pode ser sua estratégia. A forma correta é seguir o que muitos chamam de SEC, que é sempre esteja comprando. Ou seja, você define uma rotina de investimentos para você, que seja, como dizem, CPA, consistente, passiva e automática.
Por que escolher essa forma CPA, como dizem, né, que é consistente, passiva e automática? É uma forma de fazer o dinheiro sair automaticamente da sua conta corrente. E assim já vai direto para a sua carteira de ETFs e fundos. Você programa isso e esquece. Talvez você invista uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, ou uma vez por mês, não importa. Você escolhe a frequência e deixa rolar. Não se importa se o mercado vai estar subindo ou caindo, se o mercado está em crise ou está em euforia. Você continua comprando, continua investindo. Mas eu quero que você se lembre disso. Sempre que o mercado começa a cair, a pergunta é: devo vender tudo agora? Devo parar de investir? Mas, na verdade, a única hora que talvez valha a pena você mudar a sua estratégia é durante uma recessão, por exemplo. Nesse caso, o ideal seria até você estar comprando mais. Você precisa ser um investidor de longo prazo, ter pelo menos 10 anos, ou melhor ainda, 20, 30, 40 anos no seu horizonte de investimento. Se você tem 10 anos ou mais pela frente, uma recessão então nem deve mudar seu plano de investimento. Você continua investindo e talvez compre até mais, porque os preços normalmente caem nesses tipos de crises ou de recessões. Nós vimos o mercado cair, por exemplo, agora, recentemente, em 2024. Nós vimos os FIIs, os fundos imobiliários, estar super descontados. Então, crises sempre criam oportunidades de comprar bons ativos a preços bem menores. Nós não sabemos quanto tempo uma crise vai durar. Bom, por exemplo, nos últimos 100 anos, nós tivemos mais de 25 grandes quedas de mercado. E isso vai continuar acontecendo. Você deve usar esse tipo de momento como oportunidade para você comprar bons investimentos para o longo prazo. Mas, claro, você precisa saber em que você está investindo. Se você está começando agora e não sabe analisar empresas, não entende de balanços financeiros e nem tem interesse nisso, tudo bem. Você pode simplesmente começar investindo no mercado de forma mais ampla. Uma forma são os ETFs. E à medida que você for se educando, entendendo mais, aí você decide se quer continuar investindo em fundos ou se quer montar sua carteira de forma mais ativa. Não existe um certo ou errado. O importante é você começar. A razão pela qual a maioria das pessoas não constrói riqueza não é porque faz ou fez um investimento ruim, é porque nunca investiu nada. O segredo é sempre começar. Vamos começar. Depois que você começa, aí sim, você melhora, ajusta e otimiza. Você vai errar no início, vai perder dinheiro em algum momento, vai escolher investimentos ruins, vai ver o mercado cair, isso faz parte. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, eu só quero que você comece a pensar como um investidor. Coloque seu dinheiro para trabalhar e encontre os investimentos certos para você e para sua família. Assim, você também pode construir riqueza no longo prazo. E se esse vídeo agregou algum conhecimento para você, se foi útil de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo ele foi bom, transmitiu algum conhecimento e envie ele para mais pessoas. Isso me ajuda também, me motivando a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, valeu e até o próximo vídeo.